Vamos ver, acho que estou entrando. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, Dani. Boa noite, Bruna. Como vocês estão? Estamos bem, e você? Eu estou bem. Mas acho que estou bem. Vai melhorar aos poucos. Vai. Bom, pessoal, hoje estamos aqui para falar de um tema muito interessante. Por isso, estamos em 3, porque é um tema bem complexo, né? Não é só um teminha qualquer. E vamos falar hoje sobre a autoestima, sobre a autoimagem e tudo que isso envolve no ser humano. Quem vai começar falando um pouquinho hoje vai ser a Bruna. Isso, gente. É um tema que, apesar de simples, nem sempre é tão simples assim, né? É um tema que a Elisandra vai poder confirmar, a Dani também, né, que é nutricionista. É um tema que a gente escuta bastante na nossa clínica, né? Amor próprio, autoestima, às vezes até uma forma assim de se ver de uma forma diferente da realidade, né? Que gera até patologias. Enfim, é um tema bem complexo e extenso. Eu já vou adiantar aqui para vocês que talvez esse tema aí vai ter parte 2, parte 3, né, gente? Porque é muito conteúdo para estar falando aqui para vocês. Então, para dar início, eu já vou começar falando que a autoestima, ela começa a ser construída a partir da infância, né? Eu sempre menciono, quando eu falo da infância, que a criança, ela nasce um papel em branco. Ela nasce sem conteúdo, já formando a sua personalidade, né? Então, tudo que ela recebe externamente, ela vai armazenando dentro dela. Né? O que eu quero dizer com isso, pessoal? Por exemplo, vou dar um exemplo bem comum que eu escuto bastante. A criança, às vezes, ela passa por alguma frustração e o impulso dela é chorar, né? Ela não consegue se defender, então ela começa a chorar. Aí o adulto, muitas vezes, chega na criança e fala: você é muito chorona, não, você é muito birrento. A criança, ela vindo esse adjetivo e ela vai, como se dizer assim, entre aspas, engolindo esses adjetivos, né? E armazenando no inconsciente. Então, vai pensar da qualidade dessa criança futuramente. Ela cresce acreditando que, de fato, ela é honrosa, enfim, né? Várias outras características. Então, é isso que vocês precisam ter em mente. Que tudo que nós falamos para a criança pode sim determinar muitas características da personalidade dela quando ela crescer, né? Quando ela vier a ser adolescente e adulta também. Segundo a psicanálise, a nossa visão de autoimagem, ela vem do superego. O que eu quero dizer com isso? O superego, ele é o responsável pela sensação de moralidade que nós temos. Então, é aquela sensação assim, será que eu mereço esse elogio? Será que eu mereço uma punição por pensar dessa forma, por agir dessa forma? Então, tudo isso vem do superego, né? Eu vou trazer aqui bastante conteúdo do psicólogo Fred Matos, que me acompanhado bastante esses dias. Então, ele trouxe algumas características, vou dizer, 6 características principais que fazem com que essas características mudam a nossa visão, né, de autoimagem, de autoestima. Então, a primeira se chama hedonismo. O que eu quero dizer com isso? O que é hedonismo? A busca do prazer a qualquer custo, que dá uma sensação interna de estar sempre devendo. Então, é aquela pessoa assim que ela não se permite sentir tristeza, não se permite estar para baixo, ela está sempre querendo estar por cima das situações, de uma forma até patológica, inclusive, porque Bruna, chega a... posso te interromper um minuto? Claro. Tem pessoas me falando que está dando delay. Acredita que pode ser porque o barulho do meu ambiente ou do ambiente da Dani está interferindo na sua fala. Vamos tentar fazer o teste com o fone? Aí a gente já retoma?
Vocês têm um fone de Tudo bem. ouvido próximo? Eu tô. Só um Olha, eu nem estou minutinho, acompanhando os comentários, porque por esse site não dá para ver os comentários. eu tô Então, ô, acompanhando. Elisandra, Tá, pode deixar, eu vou ir passando o que for passado para mim. Então, dá silêncio. Tá dando para ouvir? E agora? Para mim tá ok. Tá ok? Ó, pessoal, tô ouvindo? Não tá ok, Vai dando não. um joinha. Pronto, agora acho que foi. E aí, pessoal, tá bom? Vão me avisando, tá? Vão me mandando mensagem para eu ter uma noção de como que tá o som, se tá dando algum problema, alguma falha. As primeiras lives vai ser desse jeito mesmo. Aí depois a gente vai aprendendo, vai ficando um pouco mais fácil, né? Já falou que melhorou. O pessoal já tá falando que já tá dando para ouvir melhor. Então, vamos lá. Então vamos lá, né? Então, Sim. esse vídeo, gente, serve principalmente para vocês perceberem essas características em vocês mesmos e também nas outras pessoas ao seu redor, né? São informações preciosas aí que agregam bastante. Então, continuando, eu falei do egoísmo, né? É a pessoa que busca o prazer a qualquer custo, sempre está devendo, né? Por ter esses excessos de gratificação. Mas ele chega a ultrapassar a questão do otimismo absoluto, né? Tá escutando barulhinho? Eu acho que é o fone de alguém. Não sei. Eu vou tentar me mexer o menos possível. Enfim, então, para a gente não se estender, vou para a parte 2, né? A característica 2, que chama emocionalismo, né? São sensações, pessoas que mesclam as sensações delas da vida, né, do momento da vida. Eita, tá piorando. Eu tô tentando ver se é o meu. Será que é o meu? Vocês estão escutando esse ruidinho de fone com mau contato também? Ou é só a gente que tá aqui? Vai passando feedback pra gente melhorar cada vez mais. É o primeiro, né? Os próximos já vamos estar grátis. O microfone que você coloca na roupa, sabe? Sim. Iniciante ainda, né? O próximo a gente já vai estar com aqueles microfoninhos. Tá expert. Posso continuar? Pode ser. Eles parecem que estão escutando também, mas agora eu já não escuto mais. Vou ficar mais quietinha aqui. Enfim, gente. Então, vou dar até um exemplo. Por exemplo, aquela pessoa, assim, que ela tá achando, por exemplo, vamos supor nós três aqui. Eu tô achando que essa live tá uó. Nossa, tá saindo horrível. O som tá bagunçado. Eu não tô conseguindo me expressar. Aí, a pessoa que ela já tem essa interferência de autoimagem, o que ela vai achar? Meu Deus, ninguém tá gostando dessa live. Então, você entende que é uma sensação pessoal e a gente já julga a sensação coletiva. Então, é aquela pessoa que tudo que ela acha dela mesma, ela acredita que todo mundo pensa igual. Então, já fazendo um paralelo aí com a questão da nutrição aí da Dani, por exemplo, aquela pessoa que ela tá vendo uma barriguinha nela, uma gordurinha que ela não gosta, ou o nariz, ou a testa, ela já acha que todo mundo está pensando exatamente da mesma forma. Então, ela está agindo muito pelo emocional, né? Emocionalismo, que o psicólogo Fred Matos definiu. Aí agora a gente vai para a característica 3, que chama idealização. Está escrito aqui, é a ideia que tudo tem que ser maravilhoso e acaba criando até um cinismo, nada basta, né? Então, é parecido com o egoísmo, aí já não é só as sensações, aí já mescla que realmente tudo tem que estar perfeito, tudo é ok, aquela pessoa fala assim, eu sou demais, imagina, eu sou muito expert. Então, você entende que é um contraponto, né? A pessoa assim porque eu falo assim, que a pessoa que ela tem autoestima baixa, não necessariamente é aquela pessoa fica moadinha, falando só coisas ruins. Às vezes acontece o oposto, às vezes é aquela pessoa que super se valoriza, mas na verdade é uma característica que está escondendo aí, né?
é uma máscara, né? Então, isso aí, no caso, é uma idealização que ultrapassa, né? Agora nós vamos para o item 4, que chama singularidade especial. Essa é muito comum a gente ver, que é aquela pessoa que ela sente que ela tem que estar sempre tendo privilégios, né? E ela tem pavor, aquilo mexe com ela quando ela não é o centro das atenções. Então aquilo já gera uma insegurança. Então, é aquela pessoa assim que, por exemplo, está num círculo e ela está lá debatendo algum assunto, aí ela não se sente tão recompensada por fora, né? A pessoa não fez um elogio, a pessoa não valorizou aquilo que ela falou, então ela já acha assim, peraí, eu não estou sendo o centro aqui dessa situação, então aquilo já mexe um pouco com o emocional dessa pessoa. Isso aí é mais fácil detectar nas pessoas. O quinto item chama jovialidade compulsiva. Isso também está sendo cada vez mais comum. Eu acredito até que a Dani encontra bastante aí na clínica dela, que é aquela sensação de que só a juventude tem plenitude. Até rimou, juventude e plenitude. É aquela sensação que só o jovem é belo, só o jovem tem o cabelo mais hidratado, a pele melhor, o corpo mais definido, né? Então, já fazendo um paralelo aí com a situação da Dani, ela deve ter ouvido bastante, imagina, Dani, não tem como eu emagrecer, mas eu já tô velha, imagina, meu metabolismo tá lento, eu perdi a oportunidade de fazer uma dieta equilibrada quando eu era mais nova, agora já é caso perdido. Então, é aquela pessoa que ela sempre associa os benefícios com a questão da idade, né? A questão de que ela não é mais jovem. Então, chega até a virar uma patologia se não tratada, né? Ela sempre acha que a vida dela acabou depois da juventude. Aquela jovialidade compulsiva. Aí faz aquele monte de procedimento estético, fica nessa guerra interna com o tempo, né? Com o tempo biológico dela. E aí nós estamos então no nosso último item, segundo Fred Matos, que se chama competitividade. Esse também é muito comum e a gente vê bastante, que a pessoa ela não aceita estar por baixo e nem igual. Ela tem que estar sempre superior, né? Então é aquela pessoa assim que fala assim, não, eu tenho que dar a última palavra, eu é que sei mais sobre isso. Então ela está sempre naquela guerra. E isso gera muito conflito interno, mexe muito com a autoestima, porque nós não somos bons em tudo. Sempre tem alguém que complementa, né? Eu até falo assim, dou bastante esse exemplo, que no caso eu e a Elisandra, nós somos parceiras, e uma complementa a outra, né? Então, tem coisa que eu faço que eu não tenho, eu tenho dificuldade, e ela não, e ela vai lá e consegue fazer. Tem coisa que ela tem mais dificuldade e eu consigo repor isso. Então, uma vai, como fala, mesclando com a outra. E às vezes a pessoa, quando ela está com essa autoestima mais aí complicada, ela já não consegue se segurar nisso aí. Ela está sempre competindo com o outro, até para poder se autovalorizar, enfim. Nossa, eu falei demais. Acaba sendo uma autoafirmação, né? Exatamente. Bom, dando continuidade no que a Bruna disse, não existe autoestima elevada sem um autoconhecimento. Como que a pessoa ela vai conseguir aumentar a autoestima, melhorar a sua qualidade de vida se ela não sabe o que fazer com isso, se ela não sabe como chegar a isso? Por isso que o primeiro passo é o autoconhecimento. Esse autoconhecimento não é adquirido de um dia para o outro. Esse autoconhecimento, ele não é daquilo que as pessoas falam que a gente é uma coisa mais interna do que externa, e é a vida toda, né? Se a gente estagna e não busca nos conhecer, saber o que nos agrada, o que deixa de nos agradar, o que eleva a minha autoestima, o que me deixa triste, a pessoa para de viver, né? Ela perde totalmente o interesse pela vida. E é por isso que um dos motivos que para alcançar a autoestima precisa desse autoconhecimento. E segundo a terapeuta Raquel Anwar, eu não sei falar direito, tá? Eu entendi que é Raquel Anwar, mas ela é uma terapeuta muito renomada.
e que ela fala bastante sobre esse autoconhecimento. E uma das coisas que ela frisa bastante é que a pessoa que tem a autoestima baixa, ela não consegue ter empatia pela outra pessoa, ela não consegue sustentar a sua verdade, porque ela não sabe quem ela é. Então, como ela vai afirmar que ela gosta de uma coisa, que ela é aquilo, que ela é o outro, se ela não tem um ponto fixo sobre ela mesma, né? Então, eita, a Bruna sumiu. Bruna. Bom, na hora que ela aparecer aqui, eu coloco ela de volta. Vou dar continuidade, então. Deu certo. Então, essa pessoa que está com a autoestima baixa, ela acaba não conseguindo realizar os desejos da vida, né? Os seus propósitos da vida. E a falta da autoestima, ela causa um distanciamento do verdadeiro eu, que é, para mim, Elisandra, a pior parte, né? Porque quando a gente está fora daquilo que a gente é, da nossa essência, o nosso corpo adoece. Então, a autoestima baixa, ela causa isso, esse adoecimento, né? Que, para mim, é fundamental. E como a Bruna disse, né, que eu também faço uma ligação com a Dani, muitas pessoas colocam a expectativa no final. Ah, eu só vou conseguir me sentir linda e bela quando eu tiver determinado peso. Ou eu só vou conseguir encontrar a minha felicidade, eu só vou começar a viver depois que eu fizer aquele procedimento estético, depois que eu adquirir aquele bem material. E ela sempre coloca o objetivo, né, a felicidade dela no final desse objetivo, num objetivo específico, e não no processo. E ela não vê que, às vezes, esse processo pode ser longo, esse processo pode ser dolorido, e geralmente ele é, né? Falo isso por experiência própria, que entro em vários processos o tempo todo, admito isso, porque isso é normal do ser humano. É da natureza, né? É da natureza. Converso muito sobre isso com a Bruna, né, que a gente fica a maior parte do tempo no serviço juntas. Converso com a Dani, porque ela é minha nutricionista, e a gente tem os altos e baixos. Só que a gente não pode focar somente lá no final. Ah, eu vou ser feliz, eu vou me amar, me aceitar somente quando eu chegar no meu peso. Não, poxa, eu tenho que me amar e me aceitar do jeito que eu sou agora, para quando eu chegar no final, eu me amar ainda mais. Né? Essa autoestima só vai vir para acrescentar, né? Essa felicidade, ela só vai agregar, acrescentar, porque eu já estou no processo me amando, me aceitando e com a minha autoestima elevada. Então, é muito importante a gente também não focar no final, não focar nesse último quesito, e sim no processo, nessa caminhada, né? Mas umas dificuldades que eu encontro em clínica, acredito que a Bruna também, é a pessoa aceitar esse processo de autoconhecimento. Como eu disse, ele não é fácil e não é rápido. Então, a pessoa não está aberta para isso. Muitas pessoas procuram a terapia e quando a gente começa a questionar, né, o que você gosta de fazer, o que você realmente valoriza na sua vida, quais são os seus valores, como que você se vê, a pessoa muitas vezes não tem resposta, ou quando tem resposta, aquela resposta não é dela. Ela pega respostas de outras pessoas e vai juntando um pacotinho para poder falar que ela é assim, mas na verdade ela não é. Isso porque a autoestima dela está muito baixa, então ela tem os ícones que ela idealiza, ela tem as influencers, hoje em dia está na moda, né? Então ela busca se influenciar por essas pessoas e ela vai juntando, eu sou um pouquinho disso, eu sou um pouquinho daquilo, mas na verdade ela não é aquilo. Ela acha que ela é, porque ela realmente não parou para entrar nesse processo de autoconhecimento, para saber, será que eu realmente gosto daquilo que aquela influencer está falando? Será que aquilo que fulano falou para mim faz sentido? Será que aquela opinião realmente é a minha? Ou é de alguém que eu gosto muito e por consideração eu carrego junto comigo? Nem sempre as nossas opiniões são nossas, né? Nem sempre a gente carrega aquilo que é nosso. E isso faz com que a gente perca a nossa personalidade, perca o nosso verdadeiro eu e acaba diminuindo ainda mais a nossa autoestima e a vontade de viver. Então, é muito importante que a pessoa aceite esse processo. Vou dar um exemplo bem breve.
Tem como você amar uma pessoa que você não conhece? Né? Eu, particularmente, acho impossível. Como que a gente ama alguém que a gente nunca viu, nunca conversou, nunca perguntou como que essa pessoa é, o que ela gosta? A gente não consegue amar assim. Por isso que a gente precisa se perguntar o que eu gosto, quem sou eu, o que eu quero realmente fazer, o que realmente me dá prazer em fazer, para assim eu conseguir me amar do jeito que eu sou, não do jeito que as pessoas falam, não do jeito que eu quero ser, né, que eu imagino ser, que às vezes a nossa idealização não é tão real, às vezes é um pouco fantasiosa. Então, é importante a pessoa saber se realmente aquilo que ela pensa sobre ela é real, é verdadeiro, faz sentido, se ela se sente bem com aquilo, para ela poder se amar do jeito que ela é. E isso, quando a gente consegue acrescentar o autoconhecimento com a autoestima, a gente vai melhorar a qualidade de vida. Isso no campo físico, psico, social, digo até que espiritual, porque quando a pessoa ela tá bem em todos os lugares. Então tudo melhora. A casa melhora, o trabalho melhora, o emprego melhora, o relacionamento, as amizades, inclusive a religião, né? Quando a pessoa ela tá bem consigo mesma, muitas vezes ela parte para esse lado espiritual para ficar ainda melhor, porque ela sempre está em busca, porque ela viu que deu certo, então ela sempre está em busca de melhorar ainda mais. E, para mim, esse é o sentido da vida. A gente não pode estagnar, a gente precisa, sim, desse autoconhecimento, a gente precisa, sim, dessa autoestima para enfrentar todos os desafios que a vida põe. Né? Porque sem essa coragem de viver, a gente não consegue produzir nada. E como eu disse, quando a gente nega o nosso verdadeiro eu, a gente adoece. Né? E a gente não pode ficar nessa negação, nessa autossabotagem, nessa punição, nessa crítica que muitas vezes a gente se coloca por não aceitar a nossa forma de ser e a nossa forma de viver. E eu acredito que a Dani tem bastante a acrescentar sobre isso, né? Sobre essa questão da aceitação, da autoimagem. Não tem, Dani? Eu percebo aqui no consultório, muitas, não só mulheres, né, mas homens também, com autoimagem distorcida, né, com a autoimagem irreal. Na verdade, eles Está cortando. Tá ouvindo? Eu tô ouvindo. Dá para ouvir? Vou colocar aqui pertinho. Eu consigo ouvir bem. Dá para ouvir? Dá. Tá. Então, o que eu estou percebendo aqui nas consultas? Isso, as pessoas estão chegando aqui com uma imagem irreal, né? Elas estão buscando também imagens que talvez não são reais também. Percebo que as pessoas que estão chegando aqui, na verdade, para a gente entender um pouquinho o que eu estou querendo dizer de autoimagem, muitas pessoas acham que autoimagem é aquilo que a gente só olha no espelho, né? As meninas podem dizer mais aprofundado sobre Sim. isso. Mas, na verdade, não é só a imagem que a gente vê no espelho. É a concepção que nós temos nossa como um todo, né? Como você é como pessoa, suas características, seus defeitos e também as suas características físicas, que é mais a minha área, que é o pessoal que eu percebo vem tendo mais problemas, né? E aí, o que eu venho percebendo também? Que elas não sabem o porquê, talvez elas não se aceitam, porque elas não conseguem se enxergar da forma como elas são de verdade. E aí é onde eu entro e falo algumas coisas para elas. Então eu digo assim, que a nossa autoimagem ela vem formada de experiências, não é, meninas? Vocês podem dizer... Sim, né? A Bruna já disse, desde a infância a gente vem transformando e... Não só a autoestima como a autoimagem, elas são formadas na infância, né? Que eu vou dar alguns exemplos clássicos. Não só de também, que nem a nossa experiência, ela pode ser uma experiência de sucesso, como uma experiência de fracasso, como ela pode ser uma experiência de humilhação, como ela pode ser uma experiência de vitórias, ou também de reações de pessoas que tiveram sobre a nossa pessoa. Né? Eu falo isso mais voltado no corpo, na parte da nutrição, que é a área que eu trabalho.
Então, eu vou dar um exemplo. Às vezes, na infância, uma pessoa ela sofreu bullying na escola. Então, ela era chamada de baleia, de obesa, de bola, enfim. Né, os apelidos que as pessoas costumam dar para as pessoas que estão um pouquinho acima do peso. E ela cresce acreditando que isso que as pessoas falaram dela é a verdade absoluta na vida dela. E aí ela começa a acreditar, não, realmente eu sou gordo, realmente eu nunca vou conseguir emagrecer, realmente ninguém vai gostar de mim, eu nunca vou conseguir ter um namorado, ninguém vai me aceitar como eu sou, nunca vou achar roupa bonita para eu usar, eu nunca vou conseguir Dani, fazer dieta. e eu vejo muito a questão da sociedade interferindo nisso, né? A gente vê uma diferença, assim, do público fitness e o público plus. Tem uma separação muito drástica que ainda não tem um espaço na vida de muitas pessoas para entender e aceitar que isso não interfere em quem a pessoa é. Né? Isso não interfere em nada, na verdade. Mas ainda existe muito a questão da sociedade. Eu sempre digo, o seu peso não te define. O tamanho da sua calça, o tamanho da sua blusa não define quem você é. Não tem uma autoimagem pelo que as pessoas dizem de você. E eu tento sempre trabalhar, lógico, que falando de uma maneira bem simples, né? Porque eu não sou psicóloga, não tenho como aprofundar isso, por isso que eu sempre encaminho para vocês, porque eu acho que cada profissional tem que estar na sua área, né? Mas é muito importante isso, e eu sempre falo em consultas, por que você se acha inadequado? Né? Porque muitas vezes ele chegou aqui e fala, porque eu não me acho bonito, porque eu sou gordo, ou porque eu sou muito alto, ou porque eu sou muito magro, ou sou muito baixo, ou minha perna é muito gorda, eles falam, meu braço, nossa, poderia ser um pouco mais fino, minha cintura não é do jeito que eu queria. E eu percebo que eles começam a colocar defeitos. E, na verdade, se nós formos pensar, nós somos seres humanos. Nós não somos um produto que uma máquina faz com um padrão. Porque, na verdade, o que acontece? Hoje existe um padrão. E as pessoas estão querendo se enquadrar num padrão que não é universal. Nem todo mundo é. E aí, quando elas tentam se encaixar nesse padrão, elas começam a encontrar defeitos. Mas, na verdade, eu digo que não são defeitos, são características. Cada um tem uma característica. Uns são mais altos, outros mais magros, outros têm um biotipo mais magro, outros não. E isso não quer dizer que a pessoa tenha um defeito. Não quer dizer que ela esteja adequada. Eu até li um livro faz pouco tempo que fala isso, né? Que o nosso corpo, se ele está funcionando, ele é perfeito. Nós temos um braço que ele é um braço mais gordo, mais fora do padrão, vamos dizer assim. Muitas pessoas criticam. Porém, se esse braço está cumprindo o papel dele, ele está funcionando, ele é perfeito. Então, a gente não tem que se apegar ao que os outros dizem, a que a sociedade impõe, e levar isso a ferro e fogo, né? Até porque nós somos seres integrados. Não tem como levar em consideração só aquela parte do corpo que a gente não gosta. Eu não gosto da minha barriga. Mas a gente não é só aquela barriga, né? Aprendi muito isso com a Dani. Você não é sua barriga, um exemplo. Você não é só o seu braço. Você é um contexto. Você é a sua história, você é o que você viveu, o que você fez, né? Então, isso tem muito valor. A sua história tem muito valor, o que você viveu tem muito valor. Portanto, o seu corpo também tem muito valor, do jeito que ele é. Exatamente, entra muito naquela coisa assim, todo mundo acaba entrando numa caixinha, todo mundo quer ser igual, que é o que a gente chama de padrão, né? Então, que nem a própria Elisandra falou, você não é a tua barriga, você não é aquela gordura que tem debaixo do braço, você não é o teu nariz, a tua testa, né? A gente super valoriza essas características. E aí entra naquela questão do emocionalismo que eu citei, né? Tipo, a gente acha que todo mundo está reparando naquilo, a gente, como a Elisandra disse, só enxerga aquilo no espelho, né? No caso da nutrição, a pessoa, ela olha a barriga dela e ela fala assim, nossa, eu preciso tirar essa barriga. Aí na hora que ela olha no espelho, ela só está enxergando aquela barriga.
É muito louco. E eu vou falar por mim mesmo, porque como ser humano também tenho as minhas questões, e às vezes a gente entra nesse, né, independente de faculdade, a gente entra num padrão assim, mental, vamos dizer assim. Então a gente olha no espelho, a gente só enxerga aquilo só, e a gente acha que aquilo está tomando conta de tudo, né? E é como futuramente a gente pode até citar sobre as patologias de imagem, né, de autoimagem, que é exatamente o que um anorexo enxerga, né? Ele só está vendo aquilo. Chega até deixar o cérebro disfuncional, para você ver o Sim. poder que isso tem, que a nossa autoimagem tem, né? Então, entra exatamente a importância, gente. Eu sempre reforço isso em todos os vídeos que eu gravo, ou grupos que eu acabo ministrando. Autoconhecimento é tudo, tudo. A gente acha que se conhece, mas a gente não se conhece. A própria Elisandra aí deu exemplos incríveis. Nós não nos conhecemos, a gente cria essa fantasia, né? E aí por isso que a gente se contamina tanto com a opinião alheia. Então outra pessoa falou assim: ah, tá na moda perna mais grossinha. Então a pessoa vai lá e fica atrás daquela perna grossa, mas às vezes o corpo dela não tem aquela estrutura, né? É outro biotipo. Mas aí a pessoa ela fica lá brigando com a balança, fica sem comer, faz dietas doidas que vê pela internet. Porque tem essa também, né? Todo mundo acha que toda dieta que serve para um serve para outros também, né? A Dani vai poder falar melhor. Não é assim, gente. Nós não temos que colocar tudo na mesma caixinha. Cada um é cada um, né? Cada um Sim. funciona de jeito. Vou dar até um spoiler aqui daquele livro que eu estava falando, eu lembrei o nome dele. Se eu não me engano, é Pare de Se Odiar, que é da Alexandra. Ela tem um canal no Instagram, no YouTube, do Alexandrismo. E ela fala que ela teve várias fases da vida dela, né? E a maioria dessas fases ela não se amava, ela não se aceitava e ela se maltratava demais. Até que ela fez procedimento estético e mudou todo o corpo, e do dia para a noite ela se viu do padrão gostosona. Mas a autoestima dela ficou elevada, porque aquele, como ela mesma menciona, ela não focou no caminho, ela focou no objetivo. Tanto é que ela, de um dia para o outro, ela teve o objetivo dela concluído, né? E a autoestima dela veio, só que foi muito temporário, porque a partir do que ela olhava no espelho, ela não se reconhecia, né? Ela perdeu a identidade, perdeu peso, perdeu medidas, porém ela perdeu a identidade junto com ela. E conforme o tempo foi passando, ela foi voltando ao peso que ela era antes, as medidas que ela tinha antes, e foi aprendendo a valorizar cada parte do corpo que ela odiava antes. E ela passou a amar cada parte do corpo que ela odiava. Hoje ela tem um Instagram só para falar disso, de autoconhecimento, de autoestima. Ela não tem livro, né? Sim, vários livros. Ela não tem um corpo padrão, mas ela esbanja assim uma autoestima que por muitos acaba sendo invejado, né? É uma autoestima muito elevada e a gente realmente vê que ela está feliz com aquilo. Ela luta muito contra a gordofobia, né? Ela é tipo ativista, então ela bate nessa tecla aí da questão da autoestima, de você aceitar o seu corpo da forma como ele é, e você principalmente respeitar o processo do seu corpo, né? Que o seu corpo, ele fala com você a todo momento. Então ele tem todas as mensagens, é você saber parar e se ouvir, o que querendo. Só que para isso, mais uma vez, precisa ter o conhecimento em dia, né? É um processo bem complicado, gente. É o que a gente até comentou na live anterior da ansiedade, né? As pessoas chegam aqui e elas querem começar a emagrecer imediatamente, né? E aí elas acham que, como talvez elas estão numa situação que envolve talvez um sobrepeso, ou talvez pode ser alguém que quer ganhar peso, não seja só no emagrecimento. E eles não conseguem enxergar a beleza do processo, como vocês falaram, a beleza de se conhecer, a beleza de talvez da autoaceitação, não estar talvez no corpo que elas estão almejando lá na frente, mas aceitar. Tem uma frase que ela é muito, muito legal, que eu vou falar aqui para vocês, eu até anotei aqui. A situação atual
de uma pessoa, de um indivíduo, define aonde ele está começando e não aonde ele vai chegar. Então, muitas das pessoas chegam aqui, né, e por ela não estar numa condição física que ela gostaria de estar, ela não consegue enxergar uma beleza no caminho e muito menos enxergar que ela é capaz de emagrecer ou de ganhar peso, seja ele qual for o objetivo. Isso é algo que atrapalha muito o processo, porque se ela não acredita nela, quem que vai acreditar? Se ela não acha que ela é capaz de fazer algo, quem que vai fazer por ela? Eu sempre digo, eu estou aqui fazendo a minha parte, mas você precisa acreditar e fazer a sua. Não adianta eu passar as orientações e você chegar na sua casa, talvez não fazer nada, pensar que você não vai conseguir e achar que o seu resultado vai começar a acontecer. E, na verdade, isso é muito importante porque se a autoaceitação acontecer, como disse a Bruna outro dia, e a Elisandra falou também, por que ela precisa ser feliz só quando ela emagrecer? Por que ela não pode ser feliz agora? Por que ela não pode entender a beleza desse processo de talvez conhecer novos alimentos, de conhecer o seu corpo, de conhecer os limites na hora de fazer uma atividade física, ou na hora de talvez ter contato com outras pessoas que estão vivendo o momento que ela está. Mas ela só fica focada no futuro. E aí ela esquece de viver o presente. Sim, acaba gerando mais ansiedade, né? Mais estresse. Uma vez eu li uma frase assim que me marcou bastante, que é: cuide do seu jardim, que as borboletas vêm sozinhas, né? O que quer dizer isso? Primeiro se ame, né? Depois os outros vão te amar. Consequentemente, é uma questão até de energia, né? Quando a gente está se amando, se cuidando, a gente reluz brilho para o outro, e o outro acaba enxergando a gente de uma certa forma. Eu já vou entrar aqui em algumas dicas práticas para você melhorar a sua autoestima, né, a sua visão de si mesma, né? A primeira pergunta que você tem que ter em mente é: o que eu faço para as pessoas que eu amo? Respondeu essa pergunta, aí você joga para você: tá, eu faço essas coisas para as pessoas que eu amo. Então, por que eu não vou mudar isso e fazer essas coisas para mim também? É fazer, como a Dani disse, fazer por você e para você, né? Uma delas é parceria, é você levar a tua vida como se fosse um time de futebol mesmo. Num time, você não veste a camisa e você não está lá torcendo, e quando o teu time perde, você se sente que perde junto, mas aí quando ele ganha, você ganha também junto. Então faça isso com a sua vida. É uma montanha russa, vai ter dia que você vai acordar desanimado, vai ter dia que você vai colocar um axé, um samba e vai dançar, sabe? São altos e baixos, e você está lá com parceria com você mesmo, respeitando todos os processos e todas as transformações. Afinal de contas, sem dor, não tem transformação. Toda transformação vem através da dor, né? Um parto, que é aquela dor extrema, ela gera uma transformação interna muito grande. Número 2, outra dica: boas experiências. Proporciona a você que está aí com a autoestima meio baixa, está meio assim, ai, ninguém me ama, ai, eu me acho feia. Proporciona a você momentos de solitudes, né? Que é diferente da solidão. Solidão é quando você se sente sozinho, mesmo no meio da multidão. Solitude é quando você valoriza a sua própria companhia. Então você coloca um filme na Netflix, você vai lá e toma um vinho sozinha, entre aspas, é você com você mesma, e aí você sente as sensações daquela solitude plena, estou na melhor companhia. Afinal de contas, você está com você mesmo. Que companhia melhor do que a nossa própria? Né? Faz um skincare, hidrata seu cabelo, baixa aplicativo e malha no seu conforto, vai lá e faz uma salada de frutas e valoriza aquilo, né? Mastiga aquela fruta com prazer e naquela sensação: estou cuidando de mim, né? Estou fazendo um bem maior por mim mesma. Eu falo que, às vezes, as pessoas falam assim, eu me amo, né? Eu sou uma pessoa que eu me amo. Mas a palavra amar, esse sentimento que
ele vem também de atitudes. Então, só falar que você se ama não basta. Então, como que é uma forma de você falar que você se ama? Fazendo isso que a Bruna falou. Isso é um ato de amor por você. Quando você for escolher um alimento, procure comer um alimento que vai fazer bem por você. Mas não que você também não possa comer um doce. Não precisa esse extremismo. Né? Eu vou fazer um exercício para me machucar, porque eu tenho que fazer no extremo, porque eu tenho que emagrecer. Não, faça exercício porque você se ama. Toma um vinho, como a Bruna falou, assista um filme porque você se ama. Não basta só falar, não é? Brinda a sua vida, né? Eu sempre falo isso aqui para os pacientes, brinda a sua vida, a sua existência. Você é uma pessoa importante para você. Aliás, você é a pessoa mais importante para você, né? Não tem mais ninguém. E aquela coisa, você respeitar a alteridade, né? Porque assim como a gente entende que eu sou diferente da Elisandra, que é diferente da Dani, que é diferente de outras pessoas, nós também nós também somos plurais internamente, né? E é a gente colocar a nossa diversidade em contato com o mundo. Então, nós temos vários papéis, vários humores, né? Várias questões internas. Então, nós não precisamos seguir uma linha linear de comportamento, não. A gente tem que respeitar que nós temos o nosso processo, né? E, principalmente, ter compaixão nos momentos difíceis. Porque é muito fácil a gente ter compaixão com o próximo, mas o desafio mesmo é ter carinho por si mesmo, sabe? Sem julgamento, saber assim, nossa, eu fracassei hoje, mas ok, amanhã eu vou fazer melhor, amanhã eu vou conseguir mexer nisso, pelo menos eu tive consciência dos meus erros, né? É ter essa compaixão e essa confiança de que você consegue sempre mais, né? Que tudo tem o caminho certo, e o tempo certo, principalmente, né? É fazer metas, pessoal, é sempre assim, fazer metas pequenas para poder alcançar uma meta grande. Então, como a própria Elisandra, a Dani mencionou aí, não colocar metas grandiosas, eu vou fazer isso quando eu emagrecer. Não, vai lá, hidrata o cabelo, se sente com o cabelo bonito, hidrata a pele, faz a unha, nisso já vai sentir que tá bonita. Nisso, você já vai conseguir ter força de fazer uma alimentação melhor, porque você já vai estar se valorizando. A Dani vai poder falar melhor ainda. A pessoa que se ama, ela consegue ter mais foco nos objetivos do que aquela pessoa que já começa algo se sentindo derrotada, né? Imagina você sentar aí na frente da cadeira da Dani e falar assim, Dani, você está passando esse cardápio para mim, eu não vou fazer, porque imagina, já tentei 500 mil vezes, você já começa com aquele espírito derrotado, então não vai conseguir mesmo, né? É uma lógica, né? E para finalizar aqui o que eu tenho para contribuir nesse vídeo, porque a gente precisa finalizar, né? Eu vou ler uma frase do Fred Matos, que é o que eu estou me baseando aqui, que é assim, incrível, gente, anota aí. É assim, autoestima é um trabalho artesanal, de uma construção saudável consigo mesmo, com mais empatia com nossas necessidades, com mais aceitação com nossas dificuldades, e na última instância, a autoestima é resultado de um treino duradouro e persistente. Afinal de contas, definitivamente não é mágica. Então, a autoestima não é mágica, gente. Eu posso estar me sentindo a Mulher Maravilha nesse exato momento, mas quem me garante como que eu vou acordar amanhã? Por isso que é artesanal, né? Por isso que é uma construção. Sim. E pegando o gancho mais uma vez, né, como diz a terapeuta Raquel, ela citou algumas informações que eu, assim como a Bruna, para contribuir nessa construção da autoestima, que eu achei interessante citar. Como ela disse, é uma construção diária, né? A gente não ganha massa muscular indo na academia uma vez por mês. A gente não emagrece comendo certo um dia na semana e os outros não. A gente não se forma indo na faculdade uma semana e as outras não, né? A gente precisa dessa persistência, dessa frequência, para conseguir algo que seja mais simbólico na nossa vida. No caso, conseguir aumentar a nossa autoestima. O segundo quesito que ela coloca é esteja ao lado de pessoas que te amam. Que geralmente a pessoa que está com a autoestima baixa, ela já se critica demais, ela já se machuca demais, então ela já está muito ferida. Ela precisa de pessoas que cuidem dela,
pessoas que ajudam a ela elevar essa autoestima, seja isso feito com palavras, seja com atitudes, seja com iniciativas, né, dando forças. Precisa muito desse apoio de pessoas que realmente agregam na vida dela. O terceiro quesito é pense como você vê as pessoas. Geralmente, nós temos uma tendência a nos projetar. Como a Bruna disse há um tempinho atrás aí na live, falando que quando eu não tô bem, eu saio criticando todo mundo. Eu falo que a pessoa tá feia, que ela tá daquilo, que ela tá gorda, que ela tá magra, que ela poderia fazer isso, que ela poderia fazer aquilo. Mas, na verdade, é a nossa autoestima que tá baixa e a gente fica tentando baixar a autoestima dos outros. E isso não é nada saudável, né? Isso não é nada bom. Acaba virando uma competitividade ao contrário, né? Para ver quem é pior. E isso só vai fazer mal para a gente e para todo mundo que está ao nosso redor. Então, pense se você está criticando ou se você está elogiando as outras pessoas. Pense se você está olhando o lado bom das pessoas ou se você está focando apenas no lado negativo que a pessoa tem. Que todos, como a Bruna disse, nós temos várias facetas, né? Então, é comum e é saudável termos o lado bom e o lado não tão bom assim. A outra questão é qual a sua relação com o espelho, né? Que isso tem muito a ver com a Dani. Muitas pessoas, quando chegam num ponto de não se amar mesmo, acabam tirando todos os espelhos da casa. Para não querer se ver, para não querer encarar, para não querer recomeçar, para não querer abrir esse relacionamento com si mesmo, né? Com esse autoconhecimento. E a pessoa se bloqueia. E o espelho, ele não está ali só para falar os seus defeitos. Na verdade, ele não é uma ferramenta para mostrar os seus defeitos. Ele é uma ferramenta para mostrar as suas potencialidades. O que você tem que funciona, o que você tem de bonito, o que você pode fazer para melhorar ainda mais. E o que você reflete ali não é só um corpo, né? É a sua história, é o que você já fez. E isso está muito distorcido ainda na visão de muita gente, infelizmente, né? É algo que precisa desconstruir para construir novamente. E como a Bruna já disse, né? Como que você trata a sua amiga? Né? Se troca o papel. Se a sua amiga está com a autoestima muito baixa, como que você vai tratar ela? Você vai falar para ela assim, poxa, você está horrível hoje? Né? Ou fala para ela aquilo que você pensa quando está sozinho olhando no espelho. Nossa, você tá muito feia, você tá parecendo uma bruxa, você tá ridícula. A gente não fala isso, né? Se alguém aqui falar isso, eu não quero como amigo, pelo amor de Deus. Mas a gente não fala isso pros amigos. A gente pode dar um toque, né? Se você tá se sentindo incomodado, você não quer melhorar, tá vendo como você tá mal, assim, vamos melhorar, né? Pra sua saúde mental, inclusive, dá um toque. Ser parceira, né? Ser amiga, ser fiel nesse sentido, para ajudar mesmo. Então, se você não faria isso para sua amiga, por que você faz isso com você? Se critica tanto, se coloca tanto para baixo. Então, se trate com mais compaixão, né? Se acolha, se abrace, se ame do jeito que você é. E ela fala tanto... Oi? Eu sempre pergunto para os meus pacientes, falo assim, será que você tem tanto defeito assim quando você está se vendo? Sim. Será que você é dessa forma realmente como você está se vendo? Porque eles falam assim, olha meu tamanho, eu tô enorme. E aí você olha e não é nada disso. Uhum. Ela tá tão distorcido, né? Tá muito distorcido. Infelizmente, tem casos que isso vira patologia, né? Como a Bruna disse, a gente poderia fazer uma segunda live só falando disso. Porque é vasto esse campo, né? E as pessoas às vezes escorregam e acabam entrando nessa patologia mesmo. E por último, ela fala, pense sobre os seus atos, né? Muitas vezes a gente se deixa levar pelo emocional. Eu sinto que eu estou assim, eu sinto que é aquilo, eu sinto que é aquele outro, mas não racionaliza, né? Nós somos seres humanos, nós temos essa capacidade de racionalizar, de pensar, de analisar, de refletir. Então, use isso a seu favor. Reflita se aquilo que você sente é real ou é fantasioso. Se aquilo que você realmente está vendo é real ou pode ser uma segunda fantasia, né?
Então, se nós temos essa potencialidade, esse potencial de raciocinar, devemos usar isso a nosso favor, né? Poxa, o que eu posso fazer para melhorar, então? Já que o que eu estou pensando não é realmente a realidade. Então, como eu posso fazer para melhorar? E traça estratégias de procurar ajuda, principalmente, né? Se você identificou que isso é questão física, procure pessoas que possam te dar esse suporte. Uma nutricionista, um médico, alguém que possa te orientar. Se você viu que isso é de uma questão psicológica, procure um psicólogo, procure um psiquiatra, procure um neuro, se for o caso, porque tem muitas pessoas que ainda têm barreira de procurar profissionais de saúde mental, então acabam procurando um neuro. Mas procure ajuda, né? Não adianta ficar naquele muro das lamentações e não fazer nada, né? A gente acaba caindo na vitimização. E não é isso que faz o ser humano evoluir, e não é isso que faz o ser humano se conhecer para melhorar. Melhorar seja o que for, né? A sua autoestima, a sua vida, né? A gente fala aqui no sentido mais amplo, a sua qualidade de vida como geral. Oli, depois você coloca, se você conseguir colocar aí até agora, a live no público, e quem não está te adicionado não está conseguindo ter acesso. Eu estou recebendo mensagem aqui. Eu não tenho a Elisandra. Depois você coloca público para o pessoal ter acesso. Tá, coloco sim. Pessoal, eu só queria falar uma coisinha para vocês. Olhem para vocês com mais carinho. Olhem para vocês com mais empatia. Olhem para vocês com mais cuidado como vocês olham para os outros. Quando vocês forem de frente com o espelho, eu sempre digo para os meus pacientes, por que a gente sempre, quando a gente sempre vai no espelho, a gente sempre vai olhar sempre o que a gente não gosta primeiro, não é verdade? A gente vai olhar... a gente foca no negativo, né? É defeito. Então, o que eu oriento? Olha para o que vocês gostam. Mas eu não gosto em nada. Mas alguma coisa sempre tem que a gente gosta. Nós temos qualidades, nós temos defeitos, nós temos características. Precisamos olhar beleza nessas individualidades. A gente precisa enxergar beleza que nós precisamos entender. Nós somos seres únicos, individuais. Não existem pessoas iguais. Então, quando vocês forem se olhar no espelho, ou colocar uma roupa, ou talvez tomar uma atitude de emagrecer, olhe para vocês com carinho. Quando vocês falarem que vocês se amem de verdade. Nas atitudes, como disse a Bruna na autoestima, é um exercício diário, é artesanal. Não é algo que você vai começar falando hoje, você vai talvez se amar amanhã. Então, tomem cuidado com isso. Às vezes eu percebo que nós somos nossos piores inimigos. Sim. Nós nos condenamos, nós não aceitamos erros, nós achamos que nós temos que ser perfeitos. Não só estou falando esteticamente, mas num todo. Nós aceitamos erros de todo mundo, menos de nós. Nós aceitamos que a nossa amiga engorda, menos a gente. E aí nós nos colocamos numa condição em que nós nunca podemos errar. Que nós nunca podemos escorregar, talvez quando vocês começarem a fazer uma alimentação saudável, que vocês nunca podem faltar da academia, porque o mundo já acabou. Se eu sair da dieta, acabou. Agora já engordei 5 quilos, se eu faltei da academia, agora acabou. E não é assim. Nós temos altos e baixos, nós temos dias bons e ruins, nós somos seres humanos, nós não somos máquinas. Então entendam isso de uma vez. Parem de se cobrar tanto, parem de se exigirem tanto dessa forma, porque aí vocês vão conseguir, como elas disseram, levar de uma forma mais leve, entender verdadeiramente quem vocês são. Não é, meninas? Sim, isso é fundamental, né? Nós precisamos nos conhecer e nos tratar com carinho, né? Se a gente dá carinho para todo mundo, para tantas pessoas, por que a gente não vai dar carinho para nós mesmos? Precisamos sim. E eu vejo que essa quarentena mexeu muito com a mulherada, né? Ela, bem como você bastante. disse, admito que as minhas amigas engordem, mas eu não. Porque a gente vê que a pessoa engorda, mas não muda nada na vida dela. Poxa, ela continua sendo mãe, ela continua sendo profissional, ela continua sendo tudo. Então, não interfere em nada. Só que se a gente engorda, se a gente sai daquilo que está no padrão, ou que aquilo que a gente gostaria de estar, o mundo cai. E não é assim. Aí já muda o jogo, né?
Então temos Eu muito que recebo, ficar exemplo, atentas a isso. muitas vezes eu recebo pacientes aqui que falam assim, ai, eu tô vindo aqui porque perguntaram se eu tô grávida, perguntaram se eu engordei. E aí eu percebo que elas estão aqui pela opinião dos outros, e não pelo que elas realmente acham delas. Mas de tanto elas escutarem alguém falando você engordou, você tá gorda, elas tomam isso como uma verdade na vida delas. E aí quando de tanto elas ouvirem, elas se tornam como uma verdade absoluta, elas Sim. começam a buscar um objetivo que talvez nem elas queriam naquele momento, nem para elas talvez estava importando tanto, mas porque de tanto elas escutaram, elas vêm procurar minha ajuda. Só que aí a adesão do tratamento nem é tão bom, porque ela não está ali porque ela quer, ela está ali porque alguém falou. Então, para as pessoas talvez que não têm um filtro, né, que eu costumo dizer, não pensam no que falam, quando vocês encontrarem alguém que ganhou um peso, engordou, toma cuidado com a palavra que vocês falam, porque a palavra tem poder. Muitas pessoas recebem essas palavras de uma forma negativa, de uma forma ruim, e talvez uma palavra que você fala acaba com o dia dela. E talvez ela estava bem, né? Só que por uma palavra que você não pensou, porque você talvez realmente quis ferir ela, você acaba com o dia da pessoa. Você pode acabar, como eu quero dizer, se uma pessoa não tem uma opinião formada, um autoconhecimento, uma autoestima, ela acaba com isso. E ela se define pela palavra do outro. Sim. Bom, pessoal, vocês têm mais alguma coisa a acrescentar? Não, da minha parte, eu acho que agora a gente pode combinar futuras lives, inclusive se vocês quiserem passar tema, perguntas, dúvidas, enfim. Ou até falar depoimentos, né, sobre esse tema, falar, eu já passei por isso e tal. A gente pode combinar aqui de estar fazendo uma outra live sobre alguns outros assuntos também. Isso mesmo. Então, eu agradeço muito a participação, né, de todo mundo que ficou até aqui com a gente. Foi feito com muito carinho, né, por muito medo também, mas com muito carinho. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente, estamos abertas aqui para ouvir, para ajudar, para acolher, caso alguém precise, necessite. E é isso. Acompanhe a gente nas redes sociais, né? Eu também posto bastante coisa no Instagram, fazendo vídeos, textos, enfim, sempre para poder contribuir, né? Para quem não me acompanha, o meu Instagram é @brunamilani_. Aí vocês podem estar lá acompanhando e também quiser fazer pergunta, enfim, estou disponível. Quem também quiser seguir meu trabalho, eu tenho um Instagram que é Nutridani Ledesma, sempre também estou postando dicas, orientações. Tem uma página no Facebook também, Nutricionista Daniela Ledesma. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação à alimentação, vocês podem me chamar em box, a gente conversa e a gente tira as dúvidas, tá bom? E o meu, eu tô vendo aqui porque eu tinha esquecido como que tava o meu, o meu usuário no Instagram. Mas é psicoarte.elisandra_sanches. Também coloco conteúdos lá, não com tanta frequência como eu gostaria, mas tem alguns conteúdos para realmente contribuir, porque a gente já não está passando por um momento muito agradável, né? Sem a ajuda de ninguém fica mais difícil. Então, um beijo para todos vocês. Mais uma vez, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.